Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, shiur número 8. A gente está no Siman Kuf Sammechet, nas leis de Pataba Bekisnim. A massa aqui, farinha e água, teria tudo para ser amotzi, mas que por algum motivo ela virou mezonot. Hoje a gente vai falar as alachot 18 e 19. E aí, seguindo na sequência. Nas últimas alachot, a gente estava falando sobre as leis do que é considerado uma massa recheada, que é uma das opiniões que faz a massa virar borem mine mezonot. Então, a gente falou sobre sambusa, que é uma machloket se tem recheado com queijo, com carne, com peixe. A gente falou sobre a pizza. E agora, a gente já chegou a falar sobre isso anteriormente, mas a gente vai falar agora justamente sobre a esficha, o lahmacun, que é massa feita com carne, e aí a pergunta é qual que fica a brachá da massa. Então agora na alachá 18 a gente começa falando que a brachá da esficha é amotzi e birkat hamazon. Por quê? É massa, e a água é massa feita de água e farinha, normal, e colocado carne em cima da massa, você põe para assar, e aí como a gente falou, a princípio, agora entrando na nota 229, isso entra na machloket que a gente viu atrás, entre o Taz e o Magen Avraham. De acordo com o Taz, que recheado com carne, também é chamado de recheado e também vira borem mine mezonot, então a esficha seria borem mine mezonot. Mas de acordo com o Magen Avraham, que explica que o Shulchan Aruch veio falar que a motzi, mesmo quando ele come uma pequena quantidade, porque ele falou carne, peixe, queijo são comidas que eu como dentro da seudá, então elas não têm o poder de transformar a massa em boré mine mezonot. E aí, de acordo com o Magen Avraham, a brachá da esficha ficaria a motzi lechem min haaretz. E aí, como a gente falou lá atrás, a halakha é conforme o Magen Avraham. Quer dizer, machloket nos poskim, mas assim o psak do Rav Ovadia Yosef. Ben Ish Chai e o Kaf HaChaim trouxeram a halakha como Taz, e aí um dos motivos para isso é que, a princípio, aqui é um caso de Safek Brachot Leakel, na dúvida, então eu mando fazer mezonot, mas o Rav Ovadia Yosef fala que já que a linguagem do Shulchan Aruch passa como Magen Avraham, tem várias provas que provam que o Shulchan Aruch como Magen Avraham, como a própria conclusão do Biur Halakha ali, então por isso a gente pega como Halakha o Magen Avraham. A gente perguntou, mas a gente fala sempre Safek Brachot, Leakel. O Rav Ovadia falou aqui, não tem Safek, assim também foi a conclusão do Rav Ben Zion Abba Shaul no Or LeTzion. E aí um dos motivos que a gente trouxe atrás, que a gente não fala Safek Brachot Leakel, é o que a gente vai ver agora na nota aqui, que ele traz aqui no livro que o Rav Yosef Sutton, no livro dele, Vai Laket Yosef, ele passa a halakha conforme a opinião do Taz, porque ele fala Safek Brachot Laket. Mas o Rav Yitzhak Shebar, o rabino, era rabino-chefe da Argentina, da comunidade Sfaradi ali, no seu chute, Yitzhak Eranen, ele cita aqui o Rav Moshe Mizrahi, que era o Av Beidin em Halab, ele fala que a brachá da esficha é amotzi e birkat hamazon, e que esse era o costume em Halab, conforme o Magen Avraham. E aí, quer dizer, por isso, esse é um dos motivos, a gente até falou atrás, que eu não falo Safek Brachot Lakel, já que a gente não vai a gente não fala Safek Brachot Lakel contra o Minhag. E aí, quer dizer, se o Rav Shebar está atestando em nome desse Rav Moshe Mizrahi, que o Minhag em Halab era fazer a motzi birkat hamazon na esficha. O Kol Eliyahu, do Rav Eliyahu Tufik, ele fala que é para fazer boré mine mezonot. Ele falou, olha, quem falou que o Minhag é assim? Pode ser que o Yitzhak Eranen tem razão, que em Halab o Minhag era assim, mas talvez em outros lugares tenha outras comunidades que não tem esse minhag, então não dá para eu falar que todo mundo tem que fazer amotzi e birkat hamazon. Mas aqui o fato de eu ter um minhag, pelo menos em um lugar, já mostra, além disso que a gente falou, a grande maioria dos poskim falou que halakha é como Magen Avraham, etc. Então, por isso, a gente pode se apoiar nesse minhag e falar brachá da esficha para os faradim, é amotzi
e Birkat Hamazon. E para os Ashkenazim, a gente falou também que o Mishnah Berurah trouxe várias provas, conforme o Magen Avraham, que também Hamotzi e Birkat Hamazon. É verdade que, e a gente já falou atrás, a mesma coisa que a gente falou em relação à pizza, que se a pessoa quer sair de Jeová de acordo com todas as opiniões, ele tem a opção de comer esfirra junto, dentro de uma seudá onde ele come pão, ele faz a motzi no pão e aí ele come esfirra, que aí todo mundo concorda que a motzi que ele fez no pão e o Birkat Hamazon que ele vai fazer no pão serve, ou que ele coma a quantidade para ser considerado kviut seudá, que aí também ele tem que fazer a motzi Birkat Hamazon e ele escapa de todos os fekot na brachá. Bezat Hashem, daqui a pouquinho a gente vai entrar no que é considerado kviut seudá. Agora, na esfirra, a gente está falando aqui a questão de a esfirra ser feita com a carne, se a carne muda o gosto da esfirra, isso depende do machloket entre o Taz e o Magen Avraham, como a gente falou até agora. Mas você tem várias receitas na esfirra, muitas vezes a massa da esfirra não é feita igual a massa de pão, farinha e água. Você coloca ali ovos, óleo, outras coisas na massa, de modo a alterar o gosto da massa. E aí vai entrar no que a gente vai falar, Bezat Hashem, na próxima halakha, que quando eu misturei outros ingredientes na massa, a massa vira borem minei mezonot. Então, desde que se o que se coloca na massa torna o gosto da massa perceptível, que tem outras coisas na massa, a massa ficou diferente, porque ela tem ali azeite, óleo, ovos, etc., de modo a alterar o sabor da massa, então ela vira borem minei mezonot. Também, muitos poskim trazem que normalmente quando você vai fazer a esfirra, você acrescenta né, que em Israel eles costumam usar suco de tâmara ou suco de romã para temperar ali a esfirra. Aqui no Brasil usam suco de tamarindo, mas a função é a mesma. E ele falou, se eu coloco o tamarindo em cima da massa, antes de assar a massa, e aí a massa absorveu o suco de tamarindo, de modo a massa ficar um pouco doce por causa do tamarindo, isso já transforma a esfirra para borem minei mezonot e brachá de me'en shalosh. A mesma coisa é válido se na hora que ele assa a massa, ela assa ela bastante para ela ficar ali durinha, crocante. Isso eu não sei se é muito comum nas esfirras, tem algumas que é assim, mas normalmente a esfirra não é crocante, etc. Mas se ela foi assado da primeira vez, né, para ficar crocante, então aí também esse seria um motivo para ele ser borem minei mezonot. E aí, quer dizer, varia de receita para receita. Ele traz aqui no livro que as receitas que são comuns em Nova York são receitas que são borem minei mezonot, justamente por causa do tempero que se coloca na carne e que a massa absorve antes de assar ela. E aí, quer dizer, depende de cada um como faz a receita que ele usa, mas se a massa absorve o suco de tamarindo antes de você assar a massa, então a brachá da esfirra aí vai ser borem minei mezonot e ala michya. Então, conclusão na prática. Esfirra, se é só por causa da carne, a massa é a motzi e Birkat Hamazon, e Reish Hamayim come dentro da seudá para sair de safek. Se na massa eu acrescento outros ingredientes, seja na própria massa, que é ovos, azeite, etc., seja que eu coloco o tempero na carne, o romã, tamarindo, de modo que a massa absorve o suco de romã, o suco de tamarindo, e a massa fica doce, ou se a massa fica crocante, aí a esfirra é borem minei mezonot. Então isso foi a halakha 18. Agora a gente vai para a halakha 19. A halakha 19 começa a trazer a opinião do Rambam. E a halakha quem lembra da introdução, a gente falou a opinião do Rambam, e o Beit Yosef trouxe duas interpretações no Rambam, e a conclusão do Beit Yosef é conforme a segunda interpretação do Rambam, que é o que a gente vai ver agora, e o costume dos Ashkenazim é como a primeira interpretação do Rambam, que também a gente vai ver agora. Então, fala halakha 19. Se eu tenho uma massa que foi misturado nela outros ingredientes fora farinha e água, quer dizer, eu tenho açúcar, mel, azeite, leite, suco de frutas, etc. Então fala o Shulchan Aruch.
se o gosto desses outros ingredientes é perceptível, é notável na massa, então, quer dizer, essa massa já perdeu o status de pão e ela virou borei miné mezonot. E aí, quer dizer, de acordo com a opinião do Shulchan Aruch e o costume dos Sefaradim, é que mesmo que a maioria dos do ingrediente que é usado para fazer a massa é água. Quer dizer, eu tenho mais água do que outras coisas, mas eu tenho outras coisas de modo a ser o gosto perceptível, então, seja o açúcar, o azeite, o leite, etc. Então, isso é considerado pata ba bekisnim, e aí a brachá é borei miné mezonot, brachá achroná ala michia. Agora, sim, você colocou outros ingredientes, mas eu não sinto o gosto, quer dizer, ainda tem gosto de pão e etc. Então, ele é considerado ainda amotzi e birkat hamazon. Esse é o costume dos Sefaradim. Os Ashkenazim costumam um pouco diferente. Quer dizer, os Ashkenazim falam conforme a primeira interpretação que o Beit Yosef trouxe no Rambam. Que o quê? Que os outros ingredientes precisam ser o principal. Então ele falou, esse pão que a gente falou, que os Faradim fazem borei miné mezonot, os Ashkenazim ainda fazem nele amotzi lechem min haaretz. Eles só vão fazer borei miné mezonot se tiver mais outros ingredientes do que água. Quer dizer, se ele for colocar ali suco de laranja, o suco de laranja precisa ser a maioria. Ou se ele for colocar leite, o leite precisa ser a maioria. Ou azeite, mel, o que ele colocar ali para completar na hora de fazer a massa com a água precisa ser a maioria. Aí os Ashkenazim vão concordar que é borei miné mezonot ala mechia. Mas se não for a maioria, de acordo com os Ashkenazim, ainda mantém o status de amotzi lechem min haaretz. Então, assim, a princípio falando assim, Bezat Hashem, a gente vai, nos próximos shurim, a gente vai falar um pouquinho sobre a halá doce e outras coisas que entram nesse conceito, e aí a gente vai trazer o que tem gente que costuma, conforme a opinião do Marsham que a gente citou antes, etc. Mas que, basicamente, costume dos Faradim, quer dizer, o que ele está trazendo aqui no livro, essa Halachá 19, é a machloket que tem entre o Shulchan Aruch e o Remá. O Shulchan Aruch falou conforme a segunda interpretação do Rambam, que é a conclusão do Beit Yosef, e o Remá discordou do Shulchan Aruch e falou, não, a sua conclusão no Beit Yosef não está correta, o que estava correto é a primeira interpretação que você sugeriu no Rambam. E aí, quer dizer, de acordo com a segunda interpretação, qualquer coisa que ele colocou ali, desde que seja perceptível na massa, já é o suficiente para transformar essa massa em borei miné mezonot. E, de acordo com o Remá, não é suficiente alterar o gosto da massa, é necessário que os outros ingredientes sejam o principal da massa. O Marsham, da Torá, a gente chegou a trazer ele quando a gente estava falando da pizza, ele fala que se eu tenho a maioria outros ingredientes, mesmo que o gosto não seja perceptível, de acordo com o Remá, a brachá é borei miné mezonot, já que o principal é outros ingredientes. Mas muitos poskim estudam, o Rav Ovadia, como a gente falou atrás, o Rav Metzira Bashaol rejeitam a opinião do Marsham, e aí, quer dizer, para os Faradim, certeza, ela não vale. Mas mesmo entre os Ashkenazim, muitos poskim entendem que o Remá veio leachmir mais do que o Shulchan Aruch. Ele veio falar, olha, não é suficiente alterar um pouco o gosto, ele precisa ser o principal. Mas o Remá concorda que é necessário alterar o gosto. Tem alguns poskim que falam que não é necessário alterar o gosto, e assim, alguns costumam, os Hasidim, o Shulchan Aruch Harav, estuda assim, etc. E quem se apoia nisso são poskim importantes, tem onde se apoiar, mas muitos Ashkenazim entendem que o Remá vem leachmir a mais do que o Shulchan Aruch, e que para o Remá não só é necessário que seja a maioria da receita, também é necessário que altere o gosto. Se eu tenho a maioria da receita sem alterar o gosto, esses poskim falam que o Remá vai concordar
que a brachá precisa ser amotzi lechem min haaretz. E aí, quer dizer, nos Ashkenazim, a gente tem alguns, como a gente falou antes, os Hassidim costumam, conforme a opinião do Marsham, mas muitos Ashkenazim costumam, diferente, falam que, olha, essa massa é amotzi, a não ser que ela, além de ser o principal da receita, ela também altere o gosto. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak u Baruch para todos.